No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 dos melhores fundos imobiliários para se investir com menos de R$10. Então se você quer aprender a investir em fundos imobiliários e o melhor de tudo, com pouco dinheiro, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar 3 fundos imobiliários para você investir com menos de R$10. Bom, mas primeiramente, se você quer aprender a investir não só em fundos imobiliários, mas também em ações, em renda fixa, em criptomoedas e em várias outras coisas, você tem que clicar aqui no primeiro link na descrição para fazer parte do curso Renda Futura, porque é nesse curso que eu te ensino tudo sobre investimentos, sobre finanças, sobre dinheiro e sobre como construir uma renda passiva para não precisar trabalhar no futuro. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui no primeiro link na descrição. Entretanto, se você não tem condições de fazer parte do curso Renda Futura, você pode simplesmente se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, porque assim você também vai aprender muitas coisas sobre investimentos que eu trago aqui no canal. Então se inscreve e ativa as notificações e já deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, muitas pessoas sabem que investir em imóveis pode ser uma das melhores opções de investimento que a gente tem atualmente e que também já teve no passado. Então, os imóveis sempre foram boas opções de investimento. E hoje em dia é muito mais fácil investir em imóveis do que você pensa, porque os fundos imobiliários mudaram completamente a forma de se investir em imóveis. Isso porque eles não só facilitaram, como eles também tornaram mais acessível para os investidores. Então, antes o que precisava de muito dinheiro para se investir, hoje em dia você consegue investir com pouco dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou trazer 3 fundos imobiliários que você consegue investir com menos de R$10. Então, se você quiser saber quais são esses 3 fundos para se investir com pouquíssimo dinheiro, confere essa lista até o final. Bom, o primeiro fundo imobiliário da lista que eu gostaria de trazer para vocês é o MXRF11. E o MXRF11 é um dos maiores fundos imobiliários que a gente tem na Bolsa de Valores. Isso porque ele tem aproximadamente 2,3 bilhões de patrimônio líquido. Ou seja, ele tem 2,3 bilhões em ativos administrados pelo fundo. E isso é um valor extremamente relevante para o mercado de fundos imobiliários. Além disso, o MXRF11 é um fundo de papel, ou seja, ele investe majoritariamente em títulos atrelados ao mercado imobiliário. Então, quando você investe no MXRF11, você não está investindo diretamente em imóveis, mas você está investindo em títulos que estão atrelados ao ramo imobiliário, o que também é uma boa opção de investimento. E os fundos de papéis, que é o caso do MXRF11, eles normalmente têm dividend yields um pouquinho elevados, ou seja, eles proporcionam altos rendimentos para os seus cotistas mensalmente. Só que tem um porém, os fundos de papéis eles são mais arriscados que os fundos de tijolos tradicionais. Isso porque eles não têm imóveis reais em si como patrimônio, eles têm títulos. Isso é muito mais arriscado do que ter um imóvel realmente. Então o rendimento alto é compensado pelo risco um pouquinho maior também. Só que, como eu falei, esse risco é compensado pelo tamanho do fundo e também pela administradora, que é muito boa. O MXRF11 pagou no último mês 11 centavos de rendimentos para os seus cotistas. Isso significa que ele pagou aproximadamente 1,11% em dividendos para você no mês passado, no mês anterior. E acredite, esse é um valor extremamente expressivo, é um valor muito alto se comparado com outros fundos tradicionais. Outro ponto importante a se analisar é a taxa de administração que você paga para investir, que aqui no caso é 0,9% ao ano, o que é uma taxa relativamente baixa para um fundo de gestão ativa, que é o caso do MXRF11. E por fim, você consegue investir no MXRF com essa grande rentabilidade, com esse grande patrimônio, com apenas R$ 9,69. Ou seja, com menos de R$10 você já consegue investir em uma cota do MXRF11 e receber rendimentos mensais na sua conta. O próximo fundo imobiliário da lista é o TORD11. O TORD11 é um fundo híbrido que investe em ativos financeiros e também outros fundos imobiliários. Então, ele não é um fundo que tem imóveis reais na sua carteira também. Ele é um fundo que tem ativos financeiros, assim como o MXRF11, e também tem outros fundos imobiliários na sua carteira que proporcionam rendimentos para o TORD11. Entretanto, o TORD11 não é um fundo imobiliário tão grande assim. Ele tem aproximadamente 466 milhões de patrimônio líquido, o que não é um valor tão expressivo quanto o MXRF11, mas mesmo assim é um valor razoável para se ter como patrimônio. O último rendimento do fundo do último mês foi de aproximadamente 7 centavos e isso proporciona um dividend yield de 0,75% ao mês. Ou seja, é um dividend yield que não é tão elevado quanto o do MXRF11, mas também não é tão baixo quanto o de outros fundos por aí. Então o TORD11 tem uma rentabilidade relativamente boa.
apesar de ser um fundo de papel, ele não tem um dividend yield tão alto assim. Agora, um ponto não tão positivo do fundo é a taxa de administração que você paga para o fundo. Você tem que pagar 1,5% ao ano, o que já é uma taxa um tanto quanto elevada, não é tão grande assim, mas ainda é maior do que a de outros fundos por aí, que tem uma taxa menor. E você também paga 20% sobre o que exceder o CDI, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil que segue a Selic. Então você tem uma taxa de performance nesse fundo e a taxa de administração que já não é tão baixa. Então a taxa geral do fundo é um pouquinho elevada, mas se você quiser investir mesmo assim não tem problema, eu acredito que é um ótimo fundo para se investir sim. E falando agora em quanto custa cada cota desse fundo, o TORD11 custa aproximadamente R$ 9,36 hoje. Então você consegue sim investir com menos de R$10 em um fundo imobiliário híbrido que investe em outros fundos imobiliários e outros ativos financeiros também. Então, como você pode ver, é um fundo bem acessível e que você consegue sim investir com pouco dinheiro se você quiser. E por fim, a gente tem o KIZU11, que é o fundo imobiliário da Suno Research. Esse fundo em questão, ele é um fundo de fundos, ou seja, é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários majoritariamente, e por isso ele é muito mais seguro porque ele investe em vários setores diferentes do mercado imobiliário. Apesar disso, ele tem um patrimônio não tão alto assim e menor até do que o TORD11. Ele tem aproximadamente 400 milhões de patrimônio, o que não é um patrimônio tão grande assim para te proporcionar muita segurança. Então ele é um fundo um pouco mais arriscado pelo tamanho, mas ele tem um patrimônio muito diversificado em outros fundos imobiliários, o que é muito bom para você. O rendimento do último mês do KIZU11 foi de aproximadamente 8 centavos, o que proporciona um dividend yield mensal de 1%, que é um valor muito bom pensando em fundos de fundos. Então ele é um fundo que paga bons rendimentos para os seus acionistas, mesmo investindo em outros fundos imobiliários. Em relação à taxa de administração do fundo, ela é bem baixa, de aproximadamente 0,65% ao ano, o que é menor do que o MXRF11, por exemplo. Então tem uma taxa bem baixa e é muito bem administrada, eu acredito muito na gestora do fundo. Por fim, para você investir no KIZU11, você tem que desembolsar aproximadamente R$ 7,58. Ou seja, com menos de R$10 novamente, você consegue investir nesse fundo imobiliário em questão, que investe em diversos outros fundos imobiliários muito maiores da nossa bolsa de valores. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Valeu e tchau, tchau!